pessoal, sejam muito bem-vindos à Tria. Nós estamos aqui para falar com você sobre saúde mental, levar algumas reflexões que englobam corpo, mente e espírito, que é o que nos integra. E sempre pensando de que forma a gente pode contribuir, levando novas possibilidades e percepções diferentes para a sua vida, para que a sua saúde melhore em todos esses aspectos. E nosso tema de hoje é aparelho digestivo. Você já teve problemas de refluxo, dor de estômago, intestino? Eu acredito que, se não teve, conhece algumas pessoas que já tiveram. Porque o índice, por exemplo, de refluxo chega a 40%. E isso nos faz pensar, será que o nosso corpo está com defeitos? Ou será que eu estou fazendo alguma coisa que comprometa esse funcionamento? Então, a nossa questão de hoje é: minha digestão é difícil. Isso tem cura? E nós trouxemos aqui hoje uma convidada muito especial, que, na minha opinião, não tem ninguém melhor para falar sobre esse tema, que é a Stella Marini. A Stella é uma gastroenterologista que trabalha com a cura a partir dessa tríade corpo, mente e alma. Então, ela tem tudo a ver com a tria. Stella, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Josi, pelo convite. Muito obrigada, Luan, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu tenho um amor, né, muito grande, que é a saúde digestiva. Cuidar da saúde digestiva, eu digo que é muito mais do que a minha profissão. Foi se tornando um dos meus propósitos de vida. E realmente, o que tu falaste na introdução realmente faz muito sentido para mim, porque quando tu consegue entender o teu real propósito dentro da tua profissão, isso te possibilita ampliar muitas vezes o olhar, né, para a causa, para a origem real. Então, durante a minha trajetória de gastroenterologista, nesses quase 15 anos que eu atuo, justamente eu digo que a gente vai passando por ciclos, por fases durante a carreira profissional. Lá no início, na minha formação, fiz formação em gastroenterologia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, onde eu atendia pessoas muito doentes sob o ponto de vista digestivo. Então, lá eu atendia pacientes que têm um histórico de gordura no fígado uma vida toda, que acabaram não conseguindo mudar hábitos, mudar o seu estilo de vida, evoluíram para cirrose, complicações da cirrose e acabaram caindo no hospital terciário, já muitas vezes com indicação, por exemplo, de transplante do fígado. Ou pacientes que tinham problemas intestinais, que acabaram não realmente buscando ajuda, quadros de diarreia persistente, de sangramento eventual nas fezes, e que acabaram evoluindo com uma doença inflamatória intestinal grave e com necessidade realmente de internação por conta, inclusive, de risco de morte. Além disso também, a gente sabe, né, da questão da importância, né, do quanto realmente... Quando a pessoa muitas vezes tem um sintoma e não busca ajuda, o quanto, e não busca muitas vezes atuar na causa, o quanto realmente ele pode vir a adoecer. Então, nesses meus primeiros anos, né, da minha trajetória, eu atendi muito essas pessoas que estavam realmente muito doentes, porque é óbvio que para a gente estar num hospital internado, ainda mais um hospital de alta complexidade, você está numa condição grave. Pois bem, depois, quando logo eu cheguei em Caxias, também o meu foco foi no atendimento hospitalar, né? Então, atuei em vários hospitais da cidade, cuidando de pessoas também com uma condição gastrointestinal tão grave a ponto de precisar de uma internação hospitalar. Chegou um outro momento, outro ciclo da minha vida, em que eu eu escolhi estar em ambiente do consultório e me dedicar ao atendimento de consultório, atendimento ambulatorial. Então, eu me dei conta, puxa, agora eu estou tendo a oportunidade de ajudar os meus pacientes a não chegarem a uma condição grave, como eu já tratei, como eu já cuidei de tantas outras pessoas. E aí, então, nessa minha trajetória, nessa minha busca, né, de poder ajudar as pessoas a não adoecerem, né, de verdade, porque muitas vezes quando ela vai no consultório, ela está com sintoma, mas na maior parte das vezes ainda ela não está doente. Então, essa minha busca nos últimos anos tem sido justamente de poder ajudar o meu paciente
a identificar o real gatilho, a real causa daquele sintoma digestivo. E o mais interessante de tudo é que em torno de 80% das vezes, o que está levando o sintoma não está no órgão. Então, na maior parte das vezes, a real causa da dor no estômago, a real causa do refluxo, a real causa do problema do intestino, da diarreia, da constipação, não está no órgão, e sim nos fatores externos. E daí entra muito o que tu falaste no início, né? O estilo de vida, os hábitos da pessoa, as questões de saúde mental também tanto influenciam. Porque, Stella, eu vejo assim, a pessoa quando tem uma dor ou um sintoma de mal-estar, ela busca um médico para localizar onde está o problema no meu corpo. Qual é a parte do meu corpo que está defeituosa. E essa busca pelo concreto me dá uma impressão que quando tu me diz, tu tem gastrite. Eu uso isso como um rótulo da mesma forma que dentro da psicologia se usa os rótulos da saúde mental. Eu sou depressivo, eu sou ansioso. E isso me dá uma impressão que quando eu nomeio isso, eu tiro uma responsabilidade e um poder sobre aquilo. É como se aquilo fosse maior e eu fosse uma vítima de uma gastrite eterna, ou eu seja uma vítima de uma depressão eterna, então não tenho o que fazer. É por isso que eu deprimo, é por isso que a minha vida é assim, é por isso que me dói o estômago. E a gente tem uma concepção de uma dualidade de mente e corpo muito grande, e onde, bom, aquilo está no meu corpo, então, né, foi Deus que quis assim, eu não tenho muito o que fazer. E, na verdade, não se tem uma consciência dessa sincronicidade entre o corpo e mente e o poder efetivo de prevenção ou de cura que a gente tem a partir das nossas decisões e escolhas. Então, eu acho que esse programa, a ideia é realmente trazer essa responsabilidade, que muita gente não gosta desse termo, para si, sobre si. Para a sua saúde, tanto mental quanto física. E então, a gente gostaria muito que tu expressasse para a gente em que aspectos que tu percebe nesses teus atendimentos da nossa vida, do nosso estilo de vida, vão interferir no nosso aparelho digestivo, onde as pessoas devem ficar em alerta e agora pegar uma caneta e fazer um check do que eu estou fazendo de certo e errado para poder realmente buscar um bem-estar interno melhor. Perfeito. Antes de eu ajudar vocês a construir esse checklist, né, lá no nosso consultório, eu e a Vivian Long, né, minha sócia, nós temos, justamente a gente preparou o material, né, tanto eu quanto ela, a gente tem esse olhar além da farmácia, né, e justamente a gente estruturou, né, por escrito para os pacientes, um checklist para construir saúde digestiva, que é justamente o que tu me perguntaste. Mas eu gostaria de falar sobre um assunto que eu acho que cabe muito nesse momento. Se popularizou o termo gastrite, se rotulou, né, se usa a gastrite como algo, como bem, muito bem tu explicaste. O paciente, muitas vezes ele chega, né, numa primeira consulta e me diz assim: doutora Stella, vim te procurar porque eu sofro de dor no estômago, eu sofro de gastrite há muitos anos, e a minha gastrite é crônica. E eu já fiz muitos tratamentos e eu paro o remédio e volta tudo de novo. Então, assim, a primeira questão que eu gostaria de passar para vocês em relação à gastrite. O que é gastrite? Gastrite, quando nós endoscopistas, nós fizemos a endoscopia, a gente vai avaliar a mucosa, ou seja, o revestimento do estômago, e nós vamos avaliar que cor que está esse revestimento, qual o aspecto dele. O estômago, a gente sabe que uma das funções dele é produzir o ácido clorídrico, e o pH no estômago, ele gira em torno de 2 a 3. Então, você imagina assim, você vai lá fazer uma endoscopia, ficou 8 horas em jejum, e o estômago, ele continuou, claro, né, como você está em jejum, produziu menos ácido, mas tem um pouco de ácido ali. Então, quando o endoscopista olha, dificilmente o estômago não vai ter algumas áreas de vermelhidão. Mas isso não quer dizer que dê sintoma.
Tem um tipo de gastrite que a gente chama de gastrite erosiva, que geralmente está associado à bactéria. Essa sim pode dar dor no estômago. Mas a gastrite mais comum, que a gente chama de enantematosa, ela não é causa de dor no estômago. Antigamente se chamava de gastrite nervosa. O termo técnico para gastrite nervosa hoje, né, dentro da gastro, a gente chama de dispepsia funcional. E aí eu percebo que as pessoas acreditam que o problema está lá na parede do estômago. E na verdade, a dispepsia funcional, o problema não está no órgão. O órgão está perfeito. Ele está realmente com a parede um pouquinho vermelha, o que é esperado por conta da presença do ácido. Mas o problema está justamente nessa conexão, porque na verdade o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, ele exerce um papel muito importante no tubo digestivo. Eu gosto de comparar o tubo digestivo a uma orquestra. Cada órgão é como se fossem músicos dessa orquestra, e cada um tem sua função e cada um tem que entrar no tempo certo e produzir e liberar as substâncias que são importantes para a digestão no tempo certo. E quem é o grande maestro da digestão? É o cérebro. Então, o que acontece? O que é a tal, né? Então, o que é a gastrite nervosa? O que é, né? Eu tô estressado e me dói o estômago. Atacou minha gastrite. O que é exatamente o que acontece? Na verdade, é uma disfunção dessa conexão. Imagina que no momento de estresse, por exemplo, o nosso cérebro ele entra naquele modo luta e fuga. Ele não consegue, nosso maestro, ele está lá, né? A gente começa a comer, mas o maestro que está lá regendo a orquestra começa a passar aquele monte de pensamento, né? As tais preocupações e justamente por questões assim, né? De sobrevivência, nossa mente primitiva, o nosso cérebro primitivo, ele já vai se ocupar em resolver aquele problema e muitas vezes nesse modo luta e fuga, onde o sistema nervoso simpático, que é justamente, né, que é o hormônio principal lá do estresse, que é liberado em momentos de estresse, ele que vai coordenar, né? Ele que vai ser liberado e o cérebro, sob a ação do sistema, quando o sistema nervoso central está ativado, o tubo digestivo, ele realmente ele não consegue, né? A nossa orquestra, ela fica sem o maestro. Então, ela se desorganiza, porque o tubo digestivo está entendendo, através dessa sinalização que o simpático está ativado, que é hora de correr. Então, é péssimo quando nós estamos estressados comer. Por quê? Porque o nosso tubo digestivo, ele precisa, para fazer a digestão de forma adequada, nós precisamos estar ativado, né, o que é o contrário do simpático, que é o sistema nervoso parasimpático, que ele sim vai ajudar, né, em todo o processo digestivo. Então, essa é uma questão que eu acho sempre muito importante. Né? Qual é a relação do estresse com a digestão? O estresse, justamente quando nós estamos estressados, a gente acaba liberando aquela carga de adrenalina, aquela carga, né, de hormônios que justamente vão nos preparar para correr. A gente entra no modo luta e fuga. E justamente a digestão, ela tende a ficar difícil nesse momento. Eu uso o exemplo, Estela, imagina se você acabou de comer uma banana e aparece um leão na sua frente. Exatamente. Tu acha que teu corpo vai gastar a energia para digerir a banana? Não, vai toda para as pernas e para o estado de fuga, luta ou fuga. Então, como eu estava falando para vocês na minha trajetória, chegou um determinado momento, e claro que ao estudar o tubo digestivo, né, e ao estudar a real causa do sintoma, eu realmente comecei a... Chegou um momento da minha carreira que eu parei para pensar, mas qual é o meu real papel de gastroenterologista? Será que é ouvir que o meu paciente está todos os dias, ele come, tem azia, queimação, come, estufa, ou claro, ou é ajudar ele a entender o que o corpo dele está querendo falar através daquele sintoma. Eu gosto sempre de usar uma analogia que acho que fica muito claro. Por exemplo, quando a gente esquece de dar atenção lá para o nosso carro, né, trocar o óleo, colocar gasolina, né, ter aqueles cuidados básicos, vai sinalizar através de uma luz no painel que a gente não está cuidando. Né? Opa, vamos dar atenção para isso. E aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente não olha para aquela luz e segue a vida, né? Provavelmente em algum momento eu vou ser parado. Ou não, opa, vamos lá, vamos buscar,
né, ajuda para entender o que eu deixei de fazer aqui no meu carro. Né, que grande parte das vezes, né, a gente já entendeu que esse é um caminho. Na nossa saúde também é assim. O nosso corpo não tem uma luz, como, por exemplo, né, tem lá no painel do nosso carro, mas o nosso corpo, ele fala através de sinais e sintomas. E o tubo digestivo é um dos órgãos que eu digo que ele é um dos órgãos mais sensíveis para um dos órgãos que mais frequentemente sinaliza que o nosso corpo não está bem. E aí vem a dor do estômago, e aí vem o refluxo, e aí vem a gordura no fígado, caso, né, eu não esteja com hábitos bons. E aí vem o sintoma intestinal. Então, durante muito tempo, eu achava que o meu papel de gastro era escutar o meu paciente, né, fazer a investigação, fazer endoscopia, os exames necessários, dar uma solução lá na farmácia, um remédio, né, e amenizar aquele desconforto. Porque a gente sabe que se a gente não olha para a causa, daqui a mais um tempo vai voltar. Mas eu não tinha, né, essa clareza. E aí, com o passar do tempo, eu digo, né, a maturidade é algo muito bom, profissional, né? A gente, né, eu parei, acho que a pandemia foi o grande divisor de águas na minha vida profissional. Acredito que para outros profissionais também. Foi aquele momento onde realmente eu me permiti sair do modo automático, né? Tive aquela fase dos filhos, né? Logo depois, né, vim para Caxias, trabalhei 4 anos aqui, né, atendendo principalmente nos hospitais. Depois chegaram os meus filhos, né? Então a gente vai mudando muitas vezes, né, a nossa organização do dia a dia com os filhos. E aí chegou na pandemia, eu realmente, né, eu parei e foi naquele período assim em casa, trabalhando num ritmo mais desacelerado. Na pandemia, realmente, eu passei mais o tempo, né, das consultas. E aí eu vi, nossa, é esse modelo de atendimento que eu gosto, porque daí eu conseguia conversar com os pacientes e as pessoas estavam ávidas, elas queriam muito conversar, especialmente na época da pandemia. E é aí que eu comecei a entender qual era o meu real papel de gastroenterologista na maior parte das vezes. Claro que sim, investigar o meu paciente, mas também ajudá-lo a entender o que o corpo dele estava querendo dizer, para que ele não adoecesse, como eu falei, e não chegasse no futuro com uma doença grave, como eu havia mencionado para vocês, que era algo que eu realmente me inquietava dentro da minha especialidade, né? Eu realmente fui entendendo. Então, essa questão, Josi, é muito importante que tu falastes da gente não tentar evitar essa ideia do rótulo. Eu tenho gastrite a vida inteira. Opa! Tá, mas olha só, acabei de ouvir a doutora dizer que gastrite, né, gastrite não tematosa, se vocês têm uma endoscopia em casa, podem olhar. Se diz gastrite não tematosa, a dor, a causa não está no estômago. E sim, o seu corpo está querendo falar algo, né? Ou seja, ele está querendo comunicar que, ou talvez possa ser no sono, que o sono não esteja reparador, ou às vezes é os alimentos que você está escolhendo, as suas escolhas alimentares, ou às vezes, como o Luan muito bem falou, o corpo simplesmente quer dizer assim, come mais devagar, tritura a comida. Porque quando a gente come rápido, e eu percebo que isso é uma grande... eu digo, as pessoas, né, no mundo moderno, as pessoas começaram a fazer tudo muito rápido, né? Justamente como o Lua falou, o modo piloto automático. O modo piloto automático, nós não vivemos, nós sobrevivemos. E eu percebo muito isso no meu dia a dia de consultório. Eu percebo cada vez mais as pessoas me dizendo, realmente, eu nunca tinha parado para pensar que eu não mastigo, que eu não degusto a comida. Eu como muito rápido. Muitas vezes os pacientes me comentam, nossa, é verdade, eu saio da mesa, eu nem sei o que eu comi, nem sei que sabor tinha a comida. Estela, eu acho que esse ponto a gente pode aprofundar um pouquinho, porque aí você vai estar falando algo que a pessoa de casa possa refletir também sobre o seu processo alimentar. Tu poderia nos ajudar a entender onde nós erramos na alimentação? Ou então, como acertar, né, os pontos que a gente deve se auto-observar para que a gente tenha
na nossa mão essa capacidade de melhorar esse nosso estado? Perfeito. Então, eu vou tentar organizar, né, de uma forma que seja mais didática, né? O passo a passo para a gente ter, né, se sentir melhor sob o ponto de vista digestivo. Primeira questão sempre é cuidar o ambiente, né? Que nós estamos, que nós vamos nos alimentar. Como o Lua falou, se eu vou, né, vou almoçar, muitas pessoas têm o hábito de comer na frente da televisão, muitas pessoas têm o hábito de comer olhando o celular. Então, a gente sabe que embora nós acreditamos que nosso cérebro é multitarefa, na verdade ele não é. Nós não temos a capacidade de fazer duas atividades ao mesmo tempo. A gente tem, na verdade, uma atenção que flutua. Então, se eu estou aqui almoçando e estou ali olhando o celular, nenhuma das duas coisas eu estou fazendo bem. Porque a minha atenção um pouco está aqui, um pouco está lá. Então, o primeiro passo realmente para a gente ter saúde digestiva é nós nos alimentarmos, escolhermos um ambiente tranquilo para a digestão. Para justamente nós estarmos com o nosso parasimpático, né, ativado e não o sistema de luta e fuga. Como o Lua falou, em estado de presença. Exatamente. Eu gosto muito das técnicas de mindfulness, de atenção plena, porque as técnicas de mindfulness são práticas muito simples, muito rápidas e justamente o objetivo é que nós estejamos aqui e de verdade, né? Então, eu costumo sugerir para os meus pacientes assim, então, desliga a TV, o celular, né, se possível, deixa ele distante e respira fundo, né? Como você bem falou, a técnica da respiração, né? Quando a gente respira fundo, com calma, é uma das formas mais eficazes de desligar o simpático, né? E ativar o parasimpático, e justamente a gente emite aquele sinal para nossa mente. Estamos em segurança, podemos começar, né? Pode comer, tá tranquilo. Então, essa é a grande questão. A segunda é justamente a questão de nós escolhermos o que a gente vai colocar no prato. Porque a partir do momento que eu já estou aqui, né? Corpo e mente, eu estou aqui, estou prestando atenção, estou com atenção plena, eu vou conseguir fazer escolhas alimentares melhores. E claro que é óbvio que o que eu coloco no meu prato impacta, sim, na minha digestão. Então, mas não é complicado. Hoje em dia parece que está cada vez mais complicado se alimentar saudável diante de tanta informação que tem na internet. E eu sempre digo, comida saudável é aquela comida de verdade. O que é comida de verdade? É o arroz, é o feijão, é a carne, a salada, né? Justamente buscar trazer no nosso prato, né, aquele prato colorido, diversificado e rico em nutrientes e evitando assim aquela monotonia alimentar, né? Então, isso realmente é muito importante para a saúde digestiva. E Estela, só te complementando, se eu estou num nível de estresse ou de ansiedade ou de urgência e eu vou para um buffet, eu tenho uma tendência maior a comidas mais calóricas, né? E mais açúcar e glúten. Perfeito. Naturalmente eu vou buscar esses alimentos para suprir, né? Se eu não estiver presente ali fazendo a escolha. Exatamente. Tem um TED Talk que eu acho muito, muito interessante. Ele fala da relação amor e comida. E realmente essa questão quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente tenta buscar uma comida que realmente seja prazerosa, né? E aí eu fico pensando, e quando eu escutei esse TED, eu fiquei pensando, quando, por exemplo, as memórias da infância, né? Quando a avó, a mãe queriam agradar, o que elas te ofereciam, né? Era um prato de salada ou era um bolo de chocolate, né? E geralmente as nossas memórias com comida, geralmente é assim, são comidas gostosas, é óbvio que sim. Compensação. E aí, ao mesmo tempo, isso eu digo que é paradoxal, porque ao mesmo tempo em que eu não estar bem, eu vou em busca de alimentos que me dão mais prazer. Então, que claro, é óbvio que o alimento rico em gordura, né, ele é mais saboroso, né? Ele dá aquele prazer imediato, né? Mas aí eu digo que é paradoxal, porque ao mesmo tempo que o meu cérebro pede aquele alimento quando eu não estou bem, para sintetizar todos os neurotransmissores e para que eu realmente fique emocionalmente equilibrado, é muito importante os micronutrientes, aquela alimentação colorida. Cada vez mais, hoje tem uma área da psiquiatria, né, que é a psiquiatria nutricional, que justamente estuda o impacto da alimentação
na saúde mental do indivíduo. Isso é tão interessante que, por exemplo, na Austrália, no guideline de depressão, casos de depressão leve, Josi, o tratamento de escolha, isso já é no guideline australiano, psicoterapia, né? Claro, acompanhamento, enfim, psicoterapia e junto essa intervenção, né? Com a nutricionista, com esse olhar para a nutrição, justamente trazendo na alimentação alimentos com nutrientes que vão ser fontes de triptofano, e o triptofano é o precursor da serotonina. Então, olha como isso é paradoxal. Quando a gente não está bem, a gente busca aqueles alimentos calóricos, ricos em açúcar, em gordura, mas no fundo não são eles que vão me ajudar a voltar para aquele estado de equilíbrio. Vão te destruir, né? Porque logo depois você vai ficar mal. Exatamente. Daquele alívio imediato, como vocês bem falaram, né? Mas isso que tu estavas me falando, cheguei no buffet estressado, ansioso, já coloquei, nem sei direito o que eu coloquei no meu prato, fui pelo mais rápido, pelo mais saboroso. E aí, justamente, né, eu costumo trabalhar a seguinte ideia com os meus pacientes. Chega no buffet, dá uma passadinha no banheiro, né? Dá aquela respirada, né? Lava o rosto se tu tiveres, né, com aquela vontade, né? Um dia quente, enfim. Calma, desacelera, respira. Aí você já vai chegar no buffet já numa condição melhor. Eu tô lá na fila esperando para me servir, já vai trabalhando a respiração. Não precisa muitos ciclos. 3, 4, 5, a gente já consegue justamente trazer essa calma. Sim. Eu acho que é uma coisa, pessoal, que eu penso bastante sobre isso. Quando tu observa o mundo, assim, em geral, que é uma questão que vai um pouco mais profunda do que a mudança dos hábitos. Que é o seguinte, se uma pessoa... Eu falo isso porque eu já fiz e faço diretamente isso. Tu prefere passar um tempo ou no celular ou se entupindo de besteira, de comida para ter um prazer? Acho que a pergunta é mais profunda. O que tá acontecendo com a minha vida que ela tá tão ruim a ponto de eu querer estar acabando com ela, me matando dia a dia? Porque eu sempre falo isso, pessoal, que é uma coisa que eu aprendi com câncer, né? A vida, ela pode acabar a qualquer momento. O maior presente que a gente tem é estar vivo. Se a gente pega um celular, tá num almoço com a tua família, com 4 pessoas ali, tu prefere ficar no celular do que tá falando com a tua família, tu tá jogando esse presente fora. Tu tá jogando... E acho que a pergunta mais profunda é, o que é a minha vida? Por que eu tô vivo? Por que a gente foge tanto dessas perguntas aí e desabafa isso no mundo externo, procurando prazer imediato todo o tempo? Porque essas perguntas são as mais difíceis de responder. Porque dá um desconforto absurdo tu olhar pra dentro de ti e não achar nada, muitas vezes. Tu tem um desconforto e o impulso natural é tu buscar fora aquilo para preencher dentro. Eu acho que é muito importante sempre a gente falar sobre o corpo, como ele funciona e tudo. Só que eu acho que enquanto a gente não responde essa pergunta... Por mais que tu resolva o problema do intestino, por mais que tu encontre os problemas no corpo que vai aparecer doenças, por mais que tu resolva, ela nunca vai tratar a causa verdadeira desse vazio que a gente traz no peito. É por isso que hoje em dia a gente tá vendo tanta doença, nunca teve tanto, eu acho, tipo, de distúrbio emocional, doença no corpo, porque essa questão tá cada vez mais em alta, só que ninguém olha profundamente para ela. Então, muito boa essa tua colocação. Eu costumo frequentemente conversar com os meus pacientes sobre o quanto no mundo moderno, né, nós estamos conectados e desconectados. E muitas vezes esse vazio, né, que nós queremos preencher com comida, com os prazeres rápidos, eu entendo que seja, na verdade, um vazio da gente mesmo. Imagina, então, eu costumo, né, pensar que o meu corpo é minha casa. Claro. Né? É minha casa, desde o dia que eu nasci, e vai ser minha casa até o fim. Se a minha casa não tá bem, é ruim ficar numa casa desorganizada, bagunçada, né? Então, como é importante realmente esse olhar para as emoções, como tu bem falaste, né? E eu acredito, né, a Josi é psicóloga e ela... vai entender o que eu quero dizer. Existe muito tabu em procurar um auxílio psicológico. Acho que hoje está um pouco melhor, mas as pessoas acham que não precisam de uma ajuda psicológica. E todos nós temos questões, né, a serem
a serem trabalhadas do ponto de vista emocional. Eu digo que o nosso interior é que nem aquele armário desorganizado, que tu vai lá e bota mais uma roupa, fecha a porta, não quero olhar para ele. Só que chega um momento, né? Daí nós temos dois caminhos. Ou, ok, não tô legal, vou olhar para isso, para tudo e vamos avaliar o que está acontecendo. Por que eu tô tão desconfortável emocionalmente e tô com compulsão ali? E tô, na verdade, né, descarregando na comida. Ou algumas pessoas, a gente sabe que na pandemia aumentou muito o consumo de álcool. Sim. Está querendo abafar aquele desconforto no álcool, né? Ou, enfim, com outros prazeres, né? Então, a gente tem pessoas que se dão conta nesse momento, mas tem pessoas, às vezes, que realmente acabam tendo que passar por um quadro de depressão, por exemplo, para poder estar olhando para isso. Mas eu sempre digo, né? Muitas vezes, antes da pessoa ficar depressiva, de se sentir realmente, né? Entrar no ciclo burnout, ansiedade, burnout, depressão, geralmente o estômago já está dando sinal, o intestino já está dando sinal. E se eu consigo na consulta médica, realmente, claro, eu escuto o meu paciente, eu entendo, né, faço todos os exames, a gente sempre deve investigar a fundo. Então, primeiro a gente faz todos aqueles exames para descartar que tem alguma doença orgânica. Eu preciso olhar para dentro do órgão, né, e avaliar como é que está. E realmente, como eu disse, 80% das vezes não está ali o problema. Estela, trazendo esse ponto que você está apontando agora, na tua história clínica, o quanto tu percebe que o estado emocional é o fator mais importante dessa agressão digestiva. O quanto, não sei se tu tem como, dentro da tua percepção. Claro. Sabes, Josi, que antes, né, eu já achava que era alto o índice, eu não tenho, assim, números para te precisar, mas muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes, como é que tá teu dia a dia? Ah, doutora, tá bem, tá numa fase boa, tranquila. Tá aí, como é que está teu sono? Ah, não durmo bem. Então, às vezes, as pessoas não param para pensar que daqui a pouco aquele sono ruim na noite já é um sinal de que eu não tô bem emocionalmente, né? Então, assim, por exemplo, não dormir bem, hoje tem um estudo do Instituto do Sono que mostra que 71% da população brasileira não dorme bem. Nossa, é muito alto. 71% tem tido um aumento muito expressivo nos últimos anos. E se sabe como, assim como nós falamos do impacto das mídias, né? Eu estou aqui comendo e olhando o celular. Então, atrapalha muito a mastigação e atrapalha muito a digestão. Também a luz azul, né? Então, eu sempre gosto de divulgar essa informação porque muitas pessoas não sabem. Nós, atualmente, né? Nos tempos, entre aspas, modernos, nós estamos literalmente, grande parte da população está dormindo com o inimigo. Por quê? A luz do celular, ela é uma luz de espectro azul. O que acontece? Como é que funciona o nosso ciclo circadiano? De manhã, o que realmente rege o ciclo circadiano, né, acordar e dormir, é a luz natural. Quando acorda de manhã, dá aquele pico de cortisol, baixa a melatonina. É a hora de acordar. Já com o entardecer vai reduzindo a luz natural e aí acontece o inverso. Diminui o cortisol e aumenta a melatonina. Isso é o natural. O que acontece com as telas? Elas têm um espectro de luz azul, que nem a luz do dia. O que acontece? Né? À medida em que eu uso, né, me exponho, uso o celular até praticamente a hora de dormir, automaticamente essa luz penetra na retina. O meu cérebro entende que é de dia, ele libera cortisol e diminui a melatonina. Que é justamente o inverso que deveria estar acontecendo de noite. Então, isso é, né? Claro que não existe, não é a única razão para estarmos dormindo menos horas. Isso já tem estudo que mostra. Se não me falha a memória, nos últimos 10 anos diminuiu em 1 hora ou mais de 1 hora por noite de sono. Isso é muito, muito, muito importante e muito preocupante, mas é um fator muito importante. Hoje nós sabemos que a gente deve usar telas no máximo 2 horas antes de dormir. Tipo, vou deitar às 10, cessar o uso de tela às 20 horas para não ter esse impacto. Isso inclui televisão? Televisão é menos, mas também emite luz azul.
o celular ainda mais, até pela proximidade com a tela, e né? muita gente vai para a cama com o celular. Exatamente. Eu sempre digo para os meus pacientes, né, quando eu trabalho o pilar do sono, o sono de qualidade tem um impacto direto em todo o nosso corpo, é o momento do relaxamento, né? Sim. Então, e principalmente no tubo digestivo. Dificilmente uma pessoa que não dorme bem não vai ter algum problema ou no estômago ou no intestino. Né? Inclusive, hoje se fala muito de saúde da microbiota intestinal e tem um impacto direto do sono. Então, vejam quanto é importante todos esses fatores. Né? E essa questão do sono, então, eu sempre gosto de reforçar. Então, o quanto a gente, às vezes, no mundo moderno, a gente começou a adotar determinados hábitos que realmente estão nos adoecendo. Então, essa questão do ambiente, ela é sempre muito importante, né? Atenção plena, eu estar aqui e estar de verdade, não é? É realmente, a gente consegue, eu digo que nós precisamos realmente automatizar, né? Então, imagina nossa mente como um circuito, né? Como um sistema elétrico. Ela acaba automatizando muitas das nossas atividades do dia a dia para não pensar e não gastar energia. Mas a partir do momento em que eu respiro, né? Eu ativo o lobo a parte, né? do córtex pré-frontal, que é a parte realmente que pensa, e daí eu vou fazer escolhas melhores alimentares. E eu digo, e daí o próximo passo para ter boa digestão, né? Além, como nós falamos antes, né? De cuidar do ambiente, de realmente conseguir ter atenção plena, de tentar manter um ambiente tranquilo, sem discussões, né? De poder estar respirando, fazendo escolhas melhores. Aí vem a questão da mastigação, que é tão importante. A mastigação, tanto para quem tem problema de saúde intestinal, quanto quem tem problema de saúde, né, gástrica, quanto quem quer prevenir, né, de ter esses problemas no futuro, não deixem, né, de mastigar bem o alimento. Eu adoro tua metáfora que o estômago não tem dente. Eu adorei isso. Exatamente, o estômago. Imagina o formato dele como sendo, né, um formato de uma bolsa. Ele não tem dente, ele tem, né, esse formato de cascata, né? Ele não tem dente e ele realmente, o que acontece? O estômago, ele tem um papel, ele recebe aquele alimento. Então, nós começamos, né? Vou falar de forma bem resumida, mas esse ponto aqui é bem importante. Então, assim, nós começamos, né? Escolhemos, né? Vamos imaginar o mundo, o melhor dos mundos, assim. Tudo muito tranquilo, aquela musiquinha no máximo ambiente. Já respirei, me autorregulei, vou fazer as escolhas. Aquele prato colorido, 3, 4, 5 cores, né? Super saudável, né? Me acalmei um pouquinho mais, estou muito tranquila, começo a mastigar a comida, mastigo quantas vezes, Stella? 10, 15, 20? Então, não existe assim na literatura um mínimo de vezes. Mas, pelo menos 10 a 15 vezes, né? E no início a gente precisa treinar, porque se a pessoa realmente tem o hábito de comer rápido, 1, 2, 3, já engoliu, né? Então... pedaços grandes. E aí, o que acontece? Esse alimento, a única parte da digestão que nós temos realmente controle é a parte da deglutição. Esse esfíncter, essa primeira válvula que é ultrapassada, essa realmente, a musculatura dela está sob o nosso comando. Mas depois que a gente engoliu, já era, né? Então, toda a musculatura do trato digestivo é uma musculatura lisa, ou seja, quem coordena é o sistema nervoso, né, central e mais todo o sistema nervoso que a gente chama de entérico, que é ali próprio do intestino. Então, o esôfago faz aquele movimento para descer o alimento, né? Então, ele é no formato de um tubo, chega lá no estômago e o alimento não pode sair do estômago enquanto ele não estiver um tamanho de no máximo 1 milímetro. Por quê? Porque o próximo órgão que vai receber o alimento é o quem? É o intestino. E o intestino, ele precisa absorver. Ou seja, aquele alimento, ele precisa ultrapassar a barreira intestinal, cair na corrente circulatória e aí sim vai servir, né, para levar os nutrientes para os nossos órgãos. Olha quão complexo é todo esse processo. Então, o alimento não pode sair do estômago enquanto ele não estiver do tamanho de 1 milímetro. E as pessoas, muitas vezes, 1, 2, 3, engole pedaços de 2, 3, 4 centímetros. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar, né? Chega lá o bolo alimentar, com aqueles pedaços grandes. Primeiro é feito como se fosse um escaneamento, né? De como é que está o bolo alimentar. E aí o estômago, né? Se comunicando com o cérebro, dizendo como é que está aquela condição do bolo alimentar. E aí o estômago, ele tem como se fossem sensores para saber quanto de ácido ele vai precisar produzir
e quanto tempo o alimento vai ter que ficar lá dentro. Porque enquanto ele não estiver nessa quantidade, desse tamanho microscópico, ele não pode sair do estômago. Ele vai exigir mais ácido? Ele vai, exatamente, porque, olha só, quando a gente come rápido, a gente acaba, então, triturando menos, né? Então, diminui a superfície de contato com as enzimas digestivas e o bolo alimentar, geralmente, ele fica mais volumoso do que quando já quebrado, né? Então, ele vai precisar produzir mais ácido e justamente vai, ao invés da digestão, o tempo médio é em torno de 2 horas, muitas vezes vai precisar ficar mais tempo o alimento parado no estômago para conseguir fazer, e aí a digestão não vai ser mais um processo predominantemente mecânico, né? Esse início do processo digestivo, né? Quando a pessoa mastiga bem a comida, ele é principalmente mecânico. Sim. E esse trabalho mecânico nós fizemos aqui na boca mastigando. Mas aí vai se tornar principalmente químico. E a gente sabe que a digestão química, por melhor que seja a qualidade do ácido clorídrico, ela é mais demorada. Esse excesso de ácido que eu vou precisar produzir para compensar, pode gerar o refluxo? Exatamente. Esse é um dos fatores que favorecem o refluxo. Quanto mais ácido o meu estômago tem, principalmente se a pessoa depois come e logo deita, maior chance, sim, de ter refluxo. Então, e isso o que tem a ver com o deitar? É que, na verdade, nós temos uma outra válvula que fica entre o esôfago e o estômago, né? Imagina, nessa região, essa válvula, a gente chama de esfíncter esofágico inferior, o ácido, né, que é produzido no estômago, ele não deve voltar para o esôfago. Por quê? O revestimento do esôfago é diferente do estômago. Por isso que o ácido no estômago, normalmente a gente não sente, porque a parede dele, realmente ela está preparada para suportar um pH 2,3 e além disso tem a barreira mucobicarbonato. Já no esôfago não tem. Então, nós temos como se fosse uma válvula, imagina essa válvula como uma porta, que abre quando a gente começa o processo de mastigação para permitir a passagem do alimento e ela deve se fechar. Então, logo a gente para, né, de mastigar, a válvula fecha. Tem algumas pessoas, né, os pacientes que têm uma tendência a refluxo, né, tem esses fatores alimentares, estilo de vida, mas também eles têm uma maior facilidade, uma maior sensibilidade nessa válvula e aí ela tende a ficar aberta por mais tempo, especialmente se come fritura, se come determinados temperos, às vezes, né, algumas bebidas, né, tipo vinho. Então, se a pessoa comeu, por exemplo, pastel frito, e aí ela deitou, a válvula, então, ela não está ainda fechada, e aí o ácido volta para o esôfago e isso é o refluxo. Então, essa sensação de retorno desse conteúdo ácido. Então, por isso que quando tem mais ácido no estômago, quando tu come maior quantidade, tem maior chance, sim, de ter refluxo. Então, vejam o quanto realmente essa etapa de mastigar a comida, de comer devagar, ela é essencial. Mas só que isso tudo é um treinamento, porque o nosso cérebro, muitas vezes, ele se acostumou a 1, 2, 3, engole. Eu já chamo diferente, Estela. Eu não acho que se trata de um treinamento, eu acho que se trata de consciência. Consciência, eu concordo. A responsabilidade que tu tem sobre essa etapa do processo. E não assim, eu jogo para dentro do que se vira e fazer a digestão, corpo. Exato. Não, deixa eu fazer minha parte para que os meus soldadinhos lá dentro, né? Exatamente, para que a orquestra... Perfeito. Não existe isso, eu vou socar e tu que se vira ali, algum resultado vai ter. Perfeito. Desde o tamanho da comida que tu está ingerindo, a escolha e a mastigação para fazer com que essa parte mais motora de trituração, olha só, o que tu está trazendo é fantástico. Aí tu vai dizer, é um treino, mas se eu não tiver consciência da minha participação nisso, não adianta eu treinar porque eu vou logo parar. Exatamente. A autorresponsabilidade, né? Exato. Mas olha que bonito. Então, vamos... olha uma questão que nessa minha busca eu me dei conta. A partir do momento em que eu paro para fazer a refeição, que eu paro para mastigar a comida, automaticamente eu vou saborear a comida por mais tempo. Porque só tem um lugar que eu sinto o sabor. E quem é que não gosta de comer, não é mesmo? Quem é que não gosta de sentir o sabor da comida? E o único local do tubo digestivo que nós somos capazes de saborear a comida é na boca. Então, à medida em que o bolo, que eu consigo realmente, né, trazer essa consciência para o momento da refeição, a partir do momento que eu mastigo melhor a comida, o que vai acontecer? Eu
estou tendo a oportunidade de saborear. Eu digo, né, é que nem... Né, nós estamos aqui na Serra Gaúcha e nós somos, né, a terra também do vinho, né? Então, eu faço aqui uma comparação, por exemplo, tu tomar simplesmente um gole de vinho e tu degustar o vinho. O vinho é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. É a mesma experiência de tu comer rápido e comer saboreando a comida. Então, olha que ganho que a pessoa tem em termos de saúde como um todo. E além disso, eu digo, né, muitas vezes as pessoas, hoje em dia, elas comem em 5 minutos e daí depois vão lá para as redes sociais. E aí eu fico pensando, né? Muitas vezes eu ajudo o meu paciente a parar para pensar. Doutor, o problema é que eu como rápido porque eu só tenho 1 hora de intervalo de almoço. Como é que é o teu almoço? Eu como, né, em 10, 15 minutos e depois o que tu faz? Depois eu fico lá na sala de estar mexendo no meu celular. Quem sabe, né? Eu convido os meus pacientes a pararem para pensar. Quem sabe a gente aumentar, porque, né, a gente... Claro que gosta de ter momentos prazerosos no dia. E o momento da refeição, ele pode se tornar, sim, um momento prazeroso. À medida em que eu aumento o tempo saboreando esse alimento, né, Josi? Então, a questão da mastigação, ela é essencial. E muitas vezes é muito, muito interessante o que eu vou falar. Muitas vezes, né, a partir do momento que eu comecei a ter mais tempo com o meu paciente, que eu comecei a entender melhor como é o dia a dia dele, o que está acontecendo na vida dele, né? Buscar esse olhar, eu digo, além, né, do tubo digestivo e conhecer melhor o meu paciente. E aí, né, à medida em que eu identifiquei que realmente o momento da refeição era um momento caótico e conseguia ajudá-lo a olhar para isso, é impressionante a melhora. Eu, assim, né, não tenho a minha casuística, né, mas assim, é um percentual muito considerável de pessoas que vinham constando, né, há anos, tomando medicamento para o estômago há anos, porque comia, estufava e sentiam mal. Implementaram essas pequenas mudanças, olharam para o que tinha que ser olhado, conseguiram realmente desacelerar, né, nesses momentos, principalmente no momento da refeição. E, nossa, a minha digestão melhorou 80%. Sem a medicação. Sem a medicação. E aí, o que eu acho mais bonito de tudo é a gente parar para pensar que nós temos, grande parte das vezes, a capacidade de nos autocurarmos. Sim. A gente precisa muitas vezes de um profissional que nos ajude, que nos direcione a olhar. Mas eu sempre... Aí as pessoas, doutora, tu me curou. Eu digo, eu não curo ninguém. Eu só mostro um caminho, possibilidades. Né? Mostro possibilidades, né? E aí vem de novo aquela questão. Mas também tem algo que eu acho muito importante que vocês falaram e conecta muito com o que eu penso. Tem que fazer sentido para mim. Aquela recomendação do médico, por exemplo, tem que fazer sentido para mim. Então, muitas vezes, para fazer sentido para mim, eu preciso entender. Se eu digo só simplesmente para ti, Josi, a questão digestiva está bem, o que tu tem que fazer a partir de hoje é mastigar mais a comida. Se tu não entender exatamente que benefício isso vai te trazer, talvez tu não vai ter uma motivação, tu não, né, do quanto isso é importante de mudar na vida. E esse conhecimento é justamente o que a gente, com o programa, pretende trazer, porque você compreendendo amplia a sua consciência e o seu poder pessoal sobre essas atitudes. Eu acho fundamental isso que você está falando, porque muitas vezes tu vai responsabilizar o órgão. Se eu não tenho conhecimento, por exemplo, do que você falou, eu achei extraordinário, porque eu passo, então, agora que eu entendo, porque aí eu vou errar sabendo, né? Antes eu não tinha consciência, agora eu vou errar sabendo, pelo menos, da minha participação, né? Desse sistema, né? Olhar o corpo para além das partes, eu acho que... E a responsabilidade sobre o funcionamento dessas partes é minha. Eu tenho lá todos os meus órgãos, mas o que regula esse sistema e harmoniza ele para ele trabalhar em harmonia... tem muito a ver com a forma harmoniosa com o que eu vivo, a forma harmoniosa como eu penso, a forma harmoniosa como eu lido com as minhas emoções. Automaticamente eu vou gerar um sistema harmonioso também. Porque se eu for olhando somente as partes, eu não encontro solução e nem um lugar de ação minha sobre aquilo, né? Exatamente. E eu acho muito importante essa tua colocação, porque nós tínhamos, né, até mesmo em relação à questão das doenças, né, o surgimento da maior parte das doenças. Hoje,
Quando eu entrei na faculdade de medicina nos anos 2000, nós estávamos no boom do genoma humano. Era naquela época que estava o projeto Genoma Humano, né, estava realmente sendo estudado o genoma humano, e a ideia era a seguinte: nós vamos decodificar todo o código genético e nós vamos encontrar a cura para todas as doenças com terapia gênica, né? Vamos lá mudar os genes e está tudo resolvido. E aí, foi finalizado o projeto e se viu que, na verdade, a explicação para 80% das doenças crônicas não transmissíveis não estão nos nossos genes. E sim na epigenética, que, na verdade, é a influência do meio, dos nossos hábitos, das nossas escolhas. Então, o impacto do sono, do gerenciamento do estresse, do movimento, da alimentação, das conexões, né? Que daí entra muito no nosso ambiente, dos tóxicos sobre os nossos genes, ligando ou desligando. Legal. Então, por exemplo, né, no meu meio, por exemplo, doença celíaca, né, que é o problema com glúten. 30% da população tem o gene DQ2, DQ8, ou DQ8, que é a mutação genética que favorece a doença celíaca. 30% da população tem. Só que 2% da população é celíaco. Nesses 28%, o que acontece? Não ligou o gene. Por quê? Provavelmente por conta dos hábitos de vida que a pessoa foi tendo. Né? Esse é só um exemplo. Né? Mas isso acontece para as outras doenças também. Inclusive mentais. Exatamente. O que você falou antes, né? Eu tenho gastrite a vida toda, então vai ser sempre assim. Não necessariamente. Talvez ao longo da sua vida você nunca tenha parado para olhar o que o teu corpo está querendo dizer com essa dor no estômago. Exato. Porque realmente os tratamentos dentro da gastroenterologia, eles são muito limitados para, né, quando a gente fala em refluxo, quando nós falamos em estufamento, quando nós falamos de síndrome do intestino irritável, por exemplo, realmente o medicamento ele ameniza o sintoma. Né? A maior parte dos tratamentos, por exemplo, para o estômago, o que faz o remédio? Ele diminui a acidez. Só que daí, ao mesmo tempo, o ácido ele é importante para a digestão, especialmente de quem não mastiga a comida, como eu falei. Então, você vai estar tomando um remédio que vai diminuir a acidez, mas, ao mesmo tempo, o ácido, ele é um importante aliado também, né? Então, vocês vejam o quanto realmente... Ao ampliarmos esse olhar, eu me sinto muito grata realmente por ter me dado conta de como eu posso realmente ajudar os meus pacientes, porque eu vejo que hoje eles saem do meu consultório e eu consegui ajudar eles a ter muito mais do que saúde digestiva. Sim. Porque à medida em que eu ajudei eles a olhar, né, para o que realmente está acontecendo, a fazer escolhas melhores, a se conectar, né? A ter consciência das suas escolhas, a trazer realmente essa autorresponsabilidade. Né? Eu tenho uma mãe hipertensa, um pai diabético, e eu pensei, nossa, eles tiveram, né, essas complicações bastante jovens. Eu vou tentar fazer um caminho diferente para que eu não tenha as mesmas complicações. Claro. Então, isso eu sempre digo que realmente é importante. Nós temos, sim, né, eu digo uma grande ferramenta para cuidar melhor da gente. Ela se chama escolhas. Conscientes. Escolhas conscientes, né? E vem justamente essas escolhas conscientes. Eu digo, e não é fácil. Eu sei que você já me disse que gosta de atividade física. Eu digo, por exemplo, atividade física. Tu sempre acorda feliz e com vontade de ir para academia? Óbvio que não. Muitas vezes eu tenho preguiça. E aí o meu cérebro está dizendo assim, fica mais um pouquinho, não, fica no sofá, não vai. Não, minha autorresponsabilidade. É fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E não só o que dá prazer. Exatamente. Estela, nós estamos chegando no final do programa e a gente teria muito a falar ainda. E com certeza nós faremos outros e para abordar outras questões muito relevantes também. Eu gostaria de pedir que tu deixe uma última mensagem, aquilo que realmente você gostaria de falar para quem nos escuta, levá-lo a uma reflexão. O que você gostaria de deixar? Então, nesse dia, eu realmente gostaria de convidá-los a pensar nas escolhas do seu dia a dia, a pensar realmente de que forma você está cuidando do seu maior patrimônio, que é o seu corpo, a sua saúde, e que forma o que eu estou fazendo,
né, para cuidar bem dele. E o que eu me proponho a fazer, já que estamos, eu digo, ano novo, a gente sempre tem uma série, né, de ideias. Quem sabe a partir de hoje não precisa, assim, serem muitas ideias, mas quem sabe a gente coloque como uma meta, né, nos próximos meses, de nós adotarmos hábitos melhores, como eu falei, né? Quem sabe para quem está comendo rápido, passe a comer mais devagar. Quem sabe para quem está realmente muito no automático na hora de fazer as escolhas alimentares, faça ela de forma mais consciente, né? Então, realmente não existe uma fórmula mágica, um medicamento mágico que vai trazer, que vai lhe devolver saúde digestiva, mas você sim tem essa ferramenta, que realmente são as suas escolhas do dia a dia. E acho muito importante você procurar um profissional que realmente esteja atento, né, à sua história, à sua trajetória, para poder lhe ajudar de forma assertiva. E sistêmica. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado, Estela. Eu que agradeço. Nossa, de coração, foi muito bom. E eu me coloco à disposição para estar aqui. Eu gosto muito desse ambiente, né, de trocas. Eu acho que a gente aprende sempre muito, né? E nós também, né, Luan? Que ótimo, então. E você que chegou agora, não conseguiu acompanhar o nosso programa na íntegra, você pode acessar a Tria pelas redes sociais. Luan, passa o endereço pra gente. Pessoal, para vocês acharem a gente é mais fácil pelo Instagram. O nosso perfil é Tria na Rede. É um perfil com um logozinho azul e no link da biografia do Instagram tem os links que vão direto pro Spotify e pro YouTube. É isso, agradecemos a sua presença também e esperamos de coração ter contribuído com você e com a sua saúde física, mental, emocional e que esse ano seja maravilhoso para todos nós. Um grande beijo. Até mais. Até mais.